Ok, perfeito. Muito obrigado pela introdução. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Les agradeço pela presença, a Juliana e o equipo da Verakis pela organização e o convite de novo. Meu nome é Aris Christodoulou e eu sou fundador da empresa Siga, que trabalha com qualidade de alimentos. Em introdução, eu estava no Brasil em 2016 e eu não conseguia mais escolher produtos nos supermercados. Em fevereiro passado, eu voltei no Brasil e, mais uma vez, eu não conseguia achar iogurtes brancos nos supermercados. Sempre tem iogurtes com muitos aditivos, com aromas e diferentes ingredientes que eu não achava na minha cozinha. Era o mesmo problema com os biscoitos ou bolachas, depende do lugar onde você mora no Brasil. Eu não conseguia achar biscoitos feitos de manteiga e de açúcar. Só tinha óleos refinados vegetais e açúcares obtenidos com hidrólise sobre amidon, starch. Me desculpa para essa palavra. Daí eu pensei que esse problema deveria ser compartilhado por muitas pessoas e que seria judicioso de implementar uma solução que iria ajudar os consumidores em selecionar melhor artigos alimentares nos supermercados. Quando eu olhei os diferentes scores que existia no mercado, principalmente na Europa, o Nutri-Score, o Traffic Light, e quando eu estava acessando qualidade de produtos com essas ferramentas, eu não conseguia distinguir os produtos feitos de manteiga em oposição com óleos refinados, ou feitos de açúcar branco em comparação com xarope de glucose e fructose. No Brasil, eu descobri a classificação nova, primeira ferramenta científica usada por times de epidemiológicos que estavam pela primeira vez acessando a qualidade dos alimentos de acordo com processos aplicados aos alimentos e não dependendo das taxas de açúcar, de gordura, de proteínas, etc. Quando eu comecei a usar o papel Starch and Bright da Nova, eu não achava todos os ingredientes que tem nas listas dos produtos. Daí, quando voltei na Europa, eu criei um conselho científico para construir uma metodologia que nos daria a possibilidade de avaliar qualquer alimento de acordo com as informações legais sobre o axe da transformação. É assim que nasceu a SIGA. Para começar, um pouco de contexto científico, hoje os alimentos ultraprocessados, ultra-processed food, parecem deletério, não sei como se fala em português, pela saúde, mal pela saúde. Tem um número importante que saiu, que foi publicado ano passado, mas 10% de consumo de alimentos ultraprocessados seria associado, me desculpa, não é correlated, but associated, associado com uma mortalidade maior de 14%. No mesmo estudo está escrito que além de 4% de alimentos ultraprocessados por dia, o risco de mortalidade aumenta de 60%. Agora temos mais de 50 estudos epidemiológicos associam o consumo de alimentos ultraprocessados com maus efeitos sobre a saúde. Virou um imperativo de saúde pública
Assim, as organizações internacionais, como a OMS, World Health Organization, ou a UNICEF, ou o Banco Mundial, querem ask population, querem que as pessoas consumem menos alimentos ultraprocessados e que paremos de fazer a propaganda desses alimentos às populações mais jovens. Inspirou diretamente as Dietary Guidelines do Brasil, do Canadá, da França, da Bélgica, do Chile, do Uruguai e, mais recentemente, da Israel também. Além dos efeitos sobre a saúde, espero que vocês são todos bem acordados, porque eu tenho 50 slides desses. Além desses efeitos, temos efeitos sobre o meio ambiente, por causa dos métodos de produção dos ingredientes e de transformação desses ingredientes. E também temos efeitos nefastos sobre a atividade social e sobre as tradições culinárias quando se aumenta a disponibilidade ou o consumo de alimentos ultraprocessados. O que são esses ultraprocessed food? Esse conceito foi introduzido na classificação nova do Carlos Monteiro dos times científicos da USP em São Paulo, em 4 grupos. Primeiro grupo tem o unprocessed ou minimally processed food, são os alimentos onde vai ter processos aplicados que são simples, mecânicos ou térmicos, seja reducing into powder, reducing into juice, freezing, fermentation, cooking, são processos que fazem cair os alimentos entre de unprocessed to minimally processed food. Temos o segundo grupo, que são os ingredientes culinários, que são as gorduras, os açúcares, o sal, obtenidos com processos simples. Vem depois os processed food, que são caracterizados pela adição de ingredientes culinários à preparação de alimentos unprocessed ou minimally processed. E tem esse quarto grupo, que tem uma diferença significativa com os outros grupos, o grupo de ultra-processed food. Aqui uma definição que a SIGA publicou no início do ano, é a definição que a gente usa aqui para caracterizar e avaliar os alimentos de acordo com o fato de ser ultraprocessado ou não. Nessa definição, introduzimos o conceito de markers of ultraprocessing, são ingredientes, substâncias que são obtenidos com processos que não são térmicos ou mecânicos simples, que são processos de síntese ou de deterioração alta da matriz inicial do ingrediente que conduzem a isolar uma parte do ingrediente, sejam de síntese os artificial sweeteners, por exemplo, ou de purificação, os starches, a hidrólise desses starches que fazem xarope de glucose fructose, fazem desses ingredientes ainda mais ultraprocessados. Quando um processado desse tipo é aplicado ao alimento finito, inteiro, faz desse alimento um alimento ultraprocessado também. Eu estou pensando na cuisson, extrusão, por exemplo. Extrusion cooking. Aqui tem a classificação nova e aqui tem a classificação SIGA. De acordo com o Matrix Effect, a gente dissociou no grupo 1 da nova os alimentos unprocessed dos que são minimally processed. Assim, conseguimos distinguir raw fruits from juice fruits. Dentro do grupo dos ingredientes culinários, a gente
estudou todos os processados para obter esses ingredientes e talvez qualificar alguns desses de ultraprocessados, por exemplo, os óleos refinados, vegetais. Guardamos o grupo dos processed food, caracterizados pela adição de culinary ingredients to unprocessed or minimally processed food. Dentro desse grupo, a gente introduziu uma diferença entre os alimentos que têm uma alta taxa de açúcar ou de sal ou de gorduras, depois de uma adição de os que têm umas taxas baixas, com os targets da FSA, que são uma referência no mundo, por lo menos na Europa. Assim, conseguimos, nesses grupos, distinguir os pães, as tartes, os buckles, as conservas, dos queijos que têm muito sal, dos biscoitos salgados, os açucarados, das charcuteries também. E vem depois o grupo dos ultraprocessados, ultra-processed food, onde a gente vai achar esses markers of ultra-processing. São mais de 2/3 da oferta dos supermercados na França. Talvez entre 95, 100% dos alimentos que íamos achar nos países anglo-saxões, Inglaterra ou Estados Unidos. Assim, a gente distinguiu nesse grupo os ultra-processed food que tem solamente um marker of ultra-processed food, que são as notas 5 e 6, dos que têm vários markers of ultra-processing. Vamos lá, podemos começar com o leite bruto, grupo 1. De pasteurizar esse leite, separar, refazer, faz cair esse alimento no minimally processed food. Se eu faço uma fermentação alcoólica e que eu tenho um iogurte, eu vou cair nesse minimally processed food. Posso extrair o creme, ingrediente culinar desse leite. Se nesse iogurte eu adiciono frutas, eu vou ficar no minimally processed. Mas se eu adiciono creme, açúcar ou jam, confiture, que são já processados porque adição de açúcar, então eu vou cair no grupo de alimentos transformados aqui. Dependendo da taxa de ingredientes culinários adicionados, talvez estarão qualificados de gourmand, greedy. Depois vai ter os iogurtes com texturants, thickeners, sweeteners, etc. Além das notas, a gente dá medalhas para os produtos que nas categorias deles obtêm as melhores notas que vamos olhar no supermercado. Ou seja, se eu estou falando de biscoitos açucarados, necessariamente eles estão transformados, porque vai ter adição de manteiga ou de uma gordura, pelo menos, e de açúcar. Então, a medalha de ouro estará em todos os biscoitos que vão obter a nota 3 ou 4. São menos de 7% dos supermercados agora. Ou seja, tem mais de 90% desses biscoitos nos supermercados que são ultraprocessados. Então, nessa categoria de produtos, vamos dar medalhas de prata para os produtos que vão ter somente um marker de ultraprocessamento. O grande problema agora na sociedade nossa é que os scores que são disponíveis vão à contra dessa noção. Em França, na Europa, pelo menos, o Nutri-Score, mais da metade dos alimentos que são apresentados verde de nota A ou B são ultraprocessados. Então, esses índices, esses scores, não
permite de diminuir a taxa de alimentos ultraprocessados que está produzida, nem a taxa do que é comprada, nem o que é finalmente consumido. A SIGA trabalha em diminuir essa taxa de ultratransformação nas ofertas. Antes de apresentar uns exemplos de produtos avaliados por SIGA, eu quis apresentar para vocês essas 3 leis de Free Golden Rules que foram publicadas pelo Dr. Anthony Fardet e que permitem de apresentar uma definição científica pelos regimes preventivos e sustentáveis. 3 leis. Primeira lei, teríamos que comer mais vegetais. Em Europa, por exemplo, estamos entre 30% e 50% de intakes. Teríamos que diminuir pelo meio ambiente, pela saúde e pelo dinheiro também, a taxa de calorias animais. Passar ao regime flexitário permite de reduzir de 40% as emissões de gases a efeitos de serras e permite de economizar 20% em dinheiro. Segundo a lei é de comer produtos reais, verdadeiros, sejam os que não são ultraprocessados, a ver os resultados dos estudos epidemiológicos. Então, vamos tentar comer mais alimentos brutos, ou talvez que seriam simplesmente cozinhados ou assemblados na casa, ou também de maneira industrial. E a terceira lei é de variar o que comemos, privilegiando o que é local, sazonal e sustentável, orgânico, pelo meio ambiente principalmente. Todo regime preventivo se inscreve dentro dessas 3 leis. Qualquer regime flexitário, vegetariano, de Malta, de Grécia, Mediterrâneo, de Okinawa, preventivo, se inscreve dentro dessas 3 leis. Qualquer regime que vai a contramão dessa lei não será mais preventivo. Se eu consumo somente vegetais ultraprocessados, não é bom pela saúde. Se eu consumo somente carne bruto, não é bom pela saúde. Se eu consumo somente carrots raw, sem variação, eu vou desenvolver carências. Não foi identificada uma 4ª lei para conseguir fazer ficar os regimes preventivos dentro de um sistema, mas se for olvidar, esquecer uma dessas 3 leis, não vai mais funcionar o sistema. Aqui a gente nem precisou de usar informações sobre gorduras saturadas, ou sobre informações de taxas de ômega 3, ômega 6, etc. Qualquer pessoa que siga essas leis estará num regime preventivo. Siga isso. SIGA trabalha com expertos, com um painel experto, com científico de estabelecimento de pesquisa francesa público, Anthony Fardet, Michel Duru, Didier Montet. Os 2 últimos foram diretores de unidade de alimentos de pesquisa pública. E o último é também experto na ANSES, o equivalente da IFSA ao nível europeu, agência sanitária de referência ao nível europeu. Trabalhamos também com sociólogos, com médicos, especialistas de comunicação aos consumidores e profissionais do sector. Aqui são exemplos de produtos, frutos,
avaliados, acessados com a classificação SIGA, do bruto até o transformado. Bruto, Simple Mechanical Processed, me leva no grupo de Minimally Processed. Aqui eu adiciono açúcar, então me leva no grupo dos transformados. Aqui é um suco feito com concentrado, que a gente considera ser um açúcar adicionado. Então, vamos testar o FSA Targets e vai sair greedy, gourmand. E depois, os alimentos com markers of ultra processing. Aqui o exemplo com as carnes brancas, do raw fillet até o chicken nuggets. Podemos anotar que é possível industrialmente de produzir aqui chicken nuggets que sejam sem markers of ultra processing. Podemos anotar também que essas rillettes são talvez mais gorduradas ou salgadas que esses outros alimentos, mas apresentam uma melhor nota no sistema SIGA porque não tem markers of ultra processing nessa receita. Ficado de gourmand, greedy, mas vai obter uma medalha na categoria dos terrine pâté, porque vai ser complicado de fazer melhor em termos de qualidade no processamento, nos processos aplicados aos ingredientes desse produto. Aqui são os vegetais, com fresh peas, freezing, simple process, que me leva no minimally processed group, com adição de ingredientes culinários simples, até esses substitutos de carne são 100% naturais, 100% vegetais, orgânicos, ricos em fibras, em proteínas, vegan, sem glúten, sem lactose, favoráveis num ponto nutricional, mas que na maioria dos casos são ultraprocessados, porque são obtenidos com são feitos não com farinas de vegetais, mas com proteínas que são isoladas e outros markers of ultraprocessing. Então, esses alimentos, quando ultraprocessados, eles participam mais de um regime nefasto do que preventivo pela saúde e pelo meio ambiente. Aqui são exemplos de produtos de uma mesma categoria acessados com a classificação SIGA. Um índice nutricional não vai permitir de distinguir as melhores receitas aqui na esquerda, num ponto de vista de transformação, coisa que SIGA conseguir fazer com o índice e as medalhas. Aqui há o recíproco, com alimentos que são favoráveis nutricionalmente falando, efetivamente, são sopas, mas mesma problemática, eu não consigo com esses índices em distinguir esses alimentos que são sem markers of ultraprocessing ou com em comparação com os competidores que têm mais markers of ultraprocessing nas receitas. Além de fazer justiça ou de dar justiça, não conheço o verbo, a esses industriais, tem um segundo problema aqui, que isso se chama um halo effect, o fato de apresentar favoráveis alimentos ultraprocessados ao público e por ser ultraprocessado que participem mais de regime nefasto do que preventivo. Quando a gente descobriu isso,
decidimos de investigar mais esse assunto. Eu vou achar o slide aqui, me desculpa em francês. Então, a gente pegou o assortimento inteiro de um supermercado, avaliou com o Nutri-Score e com a SIG. 30% desses 10 mil alimentos estão apresentados favoráveis pelo Nutri-Score, mais da metade são ultraprocessados. Do outro lado, 70% é apresentado desfavorável pelo Nutri-Score. Em 20% dos casos, corresponde a alimentos que apresentem medalhas no sistema SIGA, então que são as receitas as mais transformadas que podemos ver nos supermercados. O que a gente faz com toda essa ciência? A gente colocou todas as nossas avaliações, mais de 60 mil produtos avaliados, num aplicativo que está disponível gratuitamente por qualquer no celular dele. A gente conseguiu mais de 100 mil carregamentos desde o lançamento em maio desse ano. O índice pode ser também usado online no website e-commerce de alguns de industriais ou distribuidores com os quais trabalhamos. Por exemplo, o maior organic retailer na França, seja Biocoop, apresenta esse índice no website dele. O Franprix, um distribuidor nas cidades, também usa isso no website dele, e a Monoprix está colocando tablets em todas as lojas para dar a possibilidade aos clientes de obter essa informação depois de escanear o código-barra dos produtos. Agora, esse índice está também começando a ser usado por alguns industriais que fazem transparência sobre o nível de transformação dos produtos dele diretamente no packaging dos produtos deles. Esse sistema está usado com profissionais do setor, trabalhamos com distribuidores, com industriais, com as escolas públicas também, na avaliação dos assortimentos deles, seja, pegamos as informações legais, lista de ingredientes, taxa de nutrientes e avaliamos com algoritmos, tudo está verificado por científicos ao final, esses alimentos e conseguimos dar imagem desses assortimentos em comparação com o mercado, porque temos mais de 60 mil alimentos avaliados. Conseguimos fazer comparação em termos de notas, de medalhas, de qualquer ingrediente que está utilizado, e isso nos permite melhorar as ofertas e melhor comunicar o que é feito por nossos clientes. Fazemos isso, eu falei, com industriais, retailers, nas marcas próprias e nas marcas nacionais. Trabalhamos com as escolas públicas, por exemplo, no sul da França, os colégios, mais de 50 mil pessoas, estudantes por dia, beneficiam do nosso sistema, seja o último tender, quando as cidades se reúnem para avaliar o que é proposto pelos industriais, a gente avalia com o nosso sistema todas essas propostas, o uso de nossas ferramentas permitiu de diminuir o primeiro ano de 40% as substâncias avaliadas arriscadas e de 20% os markers of ultraprocessing. Então, esses serviços são muito úteis para nossos clientes em melhorar as ofertas e em melhor
comunicar o que eles falam sobre esse assunto para os clientes deles. Eu estou chegando ao final dessa apresentação, me desculpe pelo português, eu agradeço me fazer praticar esse idioma que eu adoro muito. Talvez vocês já tenham algumas perguntas em relação com essa apresentação ou esses assuntos. Sim, já temos, Aris. Será que a gente descompartilha a tela para poder se ver melhor? Certo. Eu queria só fazer, né, de novo uma introdução, mas a gente já tem mais uma pergunta, que eu acho interessante o fato de vocês se unirem, né, à indústria. O que eu falei para você que eu gosto muito na questão semântica do francês é a transformação e não o processo. A gente tem engenheiro de alimentos aqui que talvez possa falar alguma coisa dessa questão de processos. E gosto até a Thaís, né, que acho que pode falar alguma coisa. Eu acho interessante e acho que é um passo a mais porque realmente o consumidor está cada vez mais preocupado com aquilo que tem nessas receitas, entre aspas, para o consumidor mirabolantes. Eu acho interessante isso em colocar isso abertamente para o consumidor e tentar mostrar para ele transparência, que é o que ele tem pedido. E a pergunta da Thaís, depois eu peço para você falar um pouco, não sei, eu acho interessante, você enquanto engenheira, o que eu falo, essa questão, né, da semântica, a ultratransformação, que eu acho interessante, a mudança da matriz inicial, e a não condenação de nenhum alimento, que eu acho também interessante, do SIGA, e depois você comentar um pouco, eu já vou passar a sua pergunta, tá? A Thaís pergunta, a Thaís é professora da Exalc, Aris, não sei se você conhece a Exalc lá em Piracicaba. Ela pergunta quando foi iniciada essa ideia, quais foram os maiores desafios iniciais? Muito obrigado pela pergunta. Vamos falar talvez sim depois do vocabulário e por que a gente usa transformação e por que a gente trabalha com a indústria. Consideramos que temos 20 anos para mudar o mundo e que os que estarão amanhã no mercado já estão em maioria presentes aqui. Então temos que trabalhar com eles para ser mais eficientes. Então, para responder para Thaís, a gente começou em 2016. O grande desafio inicial foi de achar uma definição que nos daria a possibilidade, com qualquer produto, de dizer desse produto é ou não é ultraprocessado. Na Nova, é uma ferramenta feita por e para epidemiológicos. Então, a definição apresentada é suficiente para fazer esses estudos, para classificar os alimentos quando queremos avaliar a relação da alimentação com a saúde, mas para falar ao produto, a gente viu que não era suficiente porque não tinha todos os ingredientes que vamos achar na Europa, todos os processos que existem na indústria e essa definição que nos permite dizer sim ou não é ou não é. Foi um grande desafio. A gente demorou mais de 2 anos antes de achar aquela definição. Estávamos trabalhando com o conceito de ingredientes cosméticos, que é uma boa definição para vulgarizar, para fazer estudos epidemiológicos, para apresentar isso para a população, à sociedade, mas que não nos permite discriminar se é ou não é ultraprocessado. Por quê? Porque eu posso usar carrot powder para um objeto cosmético. E isso não é markers of ultraprocessing. Assim, foi um grande desafio. Outros desafios foram de ser ouvidos pelos profissionais da saúde, da indústria, dos políticos. Durante mais de 2 anos, a maioria desses públicos estavam ainda negando esse conceito.
agora está um pouco mais fácil desde que saiu alguns estudos em relação com saúde e ultraprocessados na França e que foi inscrito no French Dietary Guidelines o objetivo de diminuir de 20% o consumo de alimentos ultraprocessados pelos franceses no período 2018 até 2021. Respondeu, Thaís? É eu. Respondeu, você não quer falar nada? Eu quero. Muito obrigado. Aliás, parabéns pela palestra. Sotaque gostoso de francês. Como a gente tem muita interação com alunos franceses aqui na Exalc, eu acho que a gente já vai se acostumando com os franceses falando brasileiro. Eu adoro ouvir. Então, muito bom. Você sabe que, como eu sou engenheira agrônoma, e uma das atribuições do engenheiro agrônomo é trabalhar com a transformação dos produtos agropecuários. Então, eu acho perfeito. Eu sei que tem o trabalho, né, mas ir por esse caminho. Então, só obrigado pelos esclarecimentos. Eu espero que com isso a gente possa aprimorar o nosso sistema aqui no Brasil também, indo por um caminho que traga um benefício, que seja mais claro ao consumidor final e que realmente estimule as empresas, os produtores a repensarem as suas formulações antes de tudo, não é? Então, obrigada. A pergunta, desculpa. Desculpa, é que tem mais pergunta, mas fica à vontade. Eu ia falar, meu português não é suficiente bom para eu entender a diferença em português entre processado e transformado, mas na França não existe esse termo de processado e não parece bem justificar o grupo 3 da Nova, falando do processado não funciona na França. Então, gostamos de usar transformé e não temos esquecer que são grupos qualitativos. Não é uma quantidade de processo aplicado ou não ao alimento. E quais são os tipos de processos aplicados? Sabemos que vai ter diferentes efeitos sobre o potencial de saúde do alimento dependendo dos processos, seja cooking ou reducing to powder já vai alterar o potencial de saúde do alimento, porque é usado o efeito matriz. Agora não é o que é discriminado, que é mostrado do dedo pela Nova. São processos que são incluídos no grupo 1 da Nova. Quando falamos do grupo 3, é pela adição de ingredientes culinários, não é pela intensidade ou número de processos aplicados. E quando seja ultraprocessados, também não é o número de processos que faz que é ultraprocessado, e quais são os tipos de processos aplicados. Legal, maravilhoso. Por isso que, comunicação e semântica também são muito importantes para os profissionais técnicos. A outra pergunta, Aris, da Nicole, ela pergunta como foi fechar, se você não entendeu o português, você fala que eu te traduzo, tá? Como foi fechar negócio com essas empresas que produzem mais alimentos ultraprocessados do que minimamente processados? Os produtos delas estarem nesse sistema SIGA não afetaria suas vendas? Então, é uma boa pergunta. A gente teve sorte ao início. Eu fiz uma reunião com o diretor-geral do distribuidor Franprix na França. Vocês têm que saber que faz mais de 10 anos que aqui tem um movimento perguntado pelos consumidores e seguidos pela indústria de clean labeling. Menos aditivos, menos ingredientes controversos, sem definição científica do que estão esses ingredientes. Então, com o conceito de ultra-processed food e de markers of ultra-processing, está mais fácil
difícil para eles entender como melhorar os assortimentos deles. Então, é verdade que foi complicado. Então, a gente começou com uma rede de distribuição que é mais perto do cliente, que tem no ADN dele essa questão de qualidade, de inovação, para começar a trabalhar com nossos serviços. É verdade que ainda tem alguns industriais que não querem trabalhar com a gente, que negam esse conceito, mas mais e mais, e tempo avançando, publicações saindo, científicas, políticos tomando isso em consideração, vai melhorando essa situação comercial, eu diria, e ficar um pouco mais fácil de fechar agora. Não com todo mundo, não com os maiores, mas vamos, eu acho que vamos conseguir, porque a relação com a saúde é muito importante nos estudos e virou uma preocupação alta, vai virar uma preocupação alta na sociedade, e sabemos que distribuidores, marcas, quando um problema é identificado pelos consumidores, eles trabalham rapidamente essa questão. Obrigada, Aris. A próxima pergunta é: qual tem sido o retorno dos usuários do aplicativo? Bom, desafio, não sei onde é que eu estou aqui nessa palavra. Desafio, é isso. Desafio pelo aplicativo é de ter uma base alta de produtos acessados. Na França, temos talvez mais sortes que em outros lugares do mundo, porque tem algumas bases enchidas pelos industriais e distribuidores, é a chave para o funcionamento de um aplicativo para escanear produtos. Tem que ter muitos produtos no app. Então, tem alguns que nos compartilham o fato que faltam um pouco de produtos no app, mas a maioria estão felizes com essa ferramenta. Quando alguém descobre SIGA, descobre a maneira da gente de acessar os produtos, quando a gente apresenta 2 produtos acessados com a SIGA, um de nota boa, um de nota mais baixa, a pessoa entende diretamente o interesse de usar essa ferramenta. E é muito intuitivo também, esse sistema não é dedutivo, não sai de uma fórmula matemática. Uma vez mais, é qualitativo. Então, ao final, vai ser mais fácil para os consumidores de integrar essa noção para melhorar os regimes deles. A outra pergunta é se você sabe se o SIGA tem um plano para o próximo passo nesta classificação, considerando as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e aos poucos adotadas pelas indústrias. Vocês têm? Então, qualquer novo ingrediente ou novo processo usado está avaliado pela nossa equipe e vai cair ou não em processos que levam para ultraprocessado ou não. Então, eu não sei exatamente de quais processos ou novas tecnologias estamos falando, mas o sistema vai evoluir dependendo da evolução da regulamentação, porque a regulamentação que faz a autorização de alguns processos ou não, além de uma denominação de ingredientes nas listas legais. Então, dependendo da regulação, da ciência e desses novos ingredientes e processos, certo que nosso sistema vai se enriquecer. Maravilha. A outra pergunta é: como os conservantes de alimentos são vistos pela classificação SIGA? É uma boa pergunta.
Então, está escrito em Nova que não está penalizado o uso de vitaminas quando foi adicionado depois de uma perdida. Siga não considerou isso, considerou que além de uma vitamina já é demais e vai levar para ultratransforme. No caso dos conservadores, a gente estabeleceu uma lista de conservantes e antioxidantes que não são acessados, arriscados à leitura legal das opiniões emitidas pela autoridade europeia e autorizamos o uso de um desses ingredientes a partir da nota minimally processed. Se for usar 2, já nos leva para o grupo de ultratransformé. Se for olhar a definição científica, esses ingredientes são markers of ultraprocessing. Mas, igual o time da Nova, a gente considerou que talvez esses ingredientes são os únicos markers of ultraprocessing que têm um interesse real no sentido que nos permitem fazer comer ou dar comida em cidades onde tem mais de 30 milhões de habitantes. Então, não igualmente a Nova, mas temos uma tolerância sobre o uso de conservador, se for e se não for avaliado arriscado. Então, não vamos autorizar fosfatos, não vamos autorizar nitritos, não vamos autorizar sulfitos que estão avaliados, arriscados à leitura das opiniões emitidas pelas autoridades europeias. Quando você fala autoridade europeia, você fala da EFSA? Exatamente, da EFSA. A pergunta é, o aplicativo também traz informações como impactos sociais e ambientais perante os alimentos ultraprocessados ou apenas os classifica pela metodologia? No aplicativo, vamos apresentar a nota SIGA, a medalha ou não, o número de ingredientes markers of ultraprocessing que a gente achou, se for as taxas de açúcar, sal, gorduras e a avaliação eventual dos aditivos considerados arriscados. Além dessas informações, não damos mais informações pelos consumidores. Eu sei que tem organizações públicas aqui na França que estão criando um sistema de avaliação dos impactos sobre o meio ambiental de qualquer produto de supermercado. Agora nos parece ser uma coisa muito complicada, já seria um outro axe de avaliação, não pode ser no mesmo axe. Se for assim, vamos perder toda a ciência e a valor científica da classificação e consideramos isso muito complicado. A partir do momento que sabemos que é ruim pelo meio ambiente de consumir muitos alimentos ultraprocessados, não considero tão necessário de ter uma avaliação precisa do impacto sobre o meio ambiente. Bom, são coisas que têm que ser trabalhadas. O que eu considero é que temos ferramentas com base científica sólidas que demonstrem resultados no melhoramento dos comportamentos ou dos assortimentos. Então, trabalhamos com isso, seguindo, desenvolvendo outras ferramentas, mas não podemos esperar de ter 100% da ciência para avançar. No caso aqui, o que eu falei de minimally processed ou de processed food group, onde vai ter diferentes processos aplicados com diferentes impactos sobre a saúde,
a pergunta existe de saber, temos que ter todas essas informações antes de levar isso pelos consumidores, ou é suficiente sabendo que já diminuir os ultraprocessados seria muito bom pelo meio ambiente e a saúde. Por mim, é mais ou menos o mesmo problema. Agora, no aplicativo, não tem outras coisas que essas informações. A outra pergunta, Aris, há estudos avaliando os alimentos de acordo com a classificação SIGA e o impacto na saúde? A classificação SIGA tem centenas de estudos que justificam de usar essa ferramenta. O grupo ultraprocessado é já justificado por todas as publicações que foram feitas com a nova, porque é o mesmo grupo. Agora, a distinção dentro do grupo de ultratransformé que a gente fez está justificada pelo efeito cocktail. Mais de markers of ultraprocessing poderia ser pior pela saúde. Faltamos de ciência para justificar disso, mas temos a justificação em geral para todos os ultraprocessados. A diferença entre minimally processed e raw está justificada por inúmeros estudos que justificam de olhar o efeito matriz e de distinguir alimentos com esse efeito. É verdade que talvez a fermentação sobre alguns produtos vai ser melhor que o bruto, mas, ao geral, mais uma vez, consumir bruto é melhor do que minimally processed, que é melhor do que processed, que é melhor do que ultraprocessed. E dentro dos processados, onde a gente fez 2 grupos com a FSA, beneficiamos de todos os estudos que justificam de distinguir esses alimentos. A gente não avalia nutricionalmente os alimentos que não têm adição de ingredientes culinários. Isso também é justificado cientificamente. Hoje, na ciência, não tem evidência sobre o fato que gorduras ou açúcares naturalmente presentes em matrizes naturais são nefastas para a saúde. Ao inverso, tem estudos recentemente publicados, em 2017, que mostram que gorduras saturadas naturalmente nos queijos, por exemplo, podem ser melhor pelas doenças do coração, que os açúcares naturalmente presentes nos frutos são melhores pelo diabetes de tipo 2. Então, a gente discrimina igual a nova somente quando vai ter adição de açúcar, de gorduras e de sal. Leva para transformado. E depois, se for alta, vai ser talvez gourmand. A outra pergunta é, do ponto de vista do consumidor, existe algum dado ou alguma pesquisa que mostre que o consumidor entende e realmente vê valor neste tipo de informação no momento da compra, eu acho, do consumo? Eu vi sair recentemente uma pesquisa feita, eu acho, no Uruguai, era essa semana, que avalia o impacto de mensagem, tipo, feito na casa, ou igual na casa, ou de autenticidade, nas vendas e na percepção, quando aplicado sobre produtos ultraprocessados. Então, não entre os que não são ultraprocessados e os que são. Além disso, eu não sei muito das pesquisas que tem. A gente começou a fazer algumas com universidades aqui na França. A primeira etapa são pesquisas qualitativas, depois vai ser quantitativas. Mas o que eu sei de minha experiência é que o público entende muito esse tipo de ferramenta. Talvez não ao início, porque a gente foi educado numa mensagem de diminuir gorduras, açúcares e sal, qualquer que seja,
Mas se for explicar em 3 minutos a qualquer pessoa a diferença entre grupo 1, 2, 3 e 4, ele vai entender diretamente e vai se lembrar disso. Eu fiz atividades com crianças de 6 anos, com crianças autistas de 8 anos, e conseguiam, depois de 5 minutos de explicação entre os diferentes grupos, classificar imagens de alimentos entre esses grupos. Então, não é conhecido, mas é muito intuitivo, porque é dedutivo de uma realidade da oferta. Ótimo. Eu vou te fazer uma pergunta aí. Pessoal, vamos reabrir o chat, porque a gente fechou com medo de não dar tempo, mas dá tempo de fazer mais umas 2 perguntinhas. Corram ali, tá aberto. Aris, uma pergunta, né? O grupo Carrefour, que é reticente ao Nutri-Score, que está usando a classificação dele, INIT, não sei, como é que ele vê a sua classificação? Eu só estou provocando porque o seu Carrefour é bem reticente. Então, que pena de ver o Yuka Like se desenvolver nos e-commerce da Carrefour e da Intermarché. Além mais, quando sabemos que durante anos essas pessoas falaram pela gente que os nossos trabalhos eram falsos e não eram publicados. Agora estão usando uma ferramenta que beneficia de nenhum suporte científico, nenhuma publicação justifica da criação desse index, nem da utilização. Pior, eles colocaram 3 científicos falando, olha, a gente tem científicos, então é científico. Não é a presença de científicos que faz o valor científico, são as publicações. Por que eles fizeram isso? A Yuka, que é o mesmo score, não quis ser desenvolvido nos websites de distribuidores. Então, eles copiaram essa classificação. Yuka foi baixado por mais de 10 milhões de pessoas na França e com uma cobertura nos mídias muito importante. Então, virou uma maneira de melhorar as receitas ou de promover as receitas para muitos industriais. A Yuka é 60% o Nutri-Score, 30% a presença de aditivos e 10% o fato de ser orgânico ou não. Para os que são científicos aqui, vão entender que tem nenhuma justificação em fazer essa assemblagem de coisas de axes de qualidade que não tem nenhum a ver com o outro. SIGA fez uma integração e uma hierarquia na maneira de discriminar, não é uma ponderação. Aqui, essa ponderação não tem nenhuma justificação. Por que eles fizeram isso? É marketing. Eles querem responder às preocupações dos clientes e talvez é mais fácil hoje de melhorar esse tipo de score do que um score como o Nova ou como o SIGA, que não permite de diminuir o açúcar, o sal, a gordura, adicionando aromas, sweeteners, exhausters, etc. Então, o que pensam oficialmente da SIGA ou da Nova, eu não sei, não tem posição oficial. Se vamos trabalhar com eles, eu espero ainda. Acho que um dia vão. Se vai a contra da saúde dos nossos concitoyens, eu acho que sim. Se deveria ser punido pelas autoridades, eu acho também que sim. Obrigada, Aris. Aris, com isso você, Rosiane, o Aris com esse finalzinho, ele respondeu a sua pergunta, porque esse Yuka é a mesma coisa que esse aplicativo que você comentou no Brasil. Mais uma pergunta é... A INIT existe no Brasil? Não existe um paralelo, um parecido, mas o Yuka ainda não está lá, é um paralelo. Depois vocês quiserem colocar o nome que eu esqueci agora. Há a possibilidade da classificação SIGA estar presente em outros países, não apenas na França? Sim, certo. Então,
eu não estou procurando parceiros fora da França de maneira ativa, mas temos contatos com distribuidores de países limítrofes ou da União Europeia. E o objetivo da SIGA é de se desenvolver ao mínimo na Europa, porque foi conceitado de acordo com a lei europeia e o sistema europeu, mas gostaríamos muito de trabalhar em outros lugares. Estamos esperando esses distribuidores ou esses industriais, ou talvez até os governos, para trabalhar com nossos serviços em outros países. Quando eu vou ter um pouco mais de recursos, talvez vou entrar em contato com ministérios da saúde no Brasil, no Israel, onde passou a Nova também, e ver como poderíamos desenvolver esse aplicativo, essas ferramentas em outros países. A gente gostaria, e nosso objetivo não é somente francês nem europeu. Ok. Mais uma pergunta, pessoal? Tem mais uma, sim. É o desrotulando. É o desrotulando. Mais uma pergunta, ainda temos tempo, que delícia, nunca dá tempo. Quem quer perguntar alguma coisa? Então, bom, pode perguntar de voz, vai. Que timidez é essa? Eu vou continuar perguntando eu. Sim, mas você falou um pouco da... Se tem perguntas, pode. Eu posso falar sem parar. Você estava falando de se unir com a eu falei, é importante... Dá o braço, né? Dá estender a mão, né? Que eu acho que o Nova não estende a mão. Não sei como que é apresentado a Nova pela indústria no Brasil. Agora, ok, tem alguns científicos que parecem mais dogmáticos, mas eu não sou certo que são dogmáticos. Se for olhar, mais uma vez, dedutivo, a oferta, mais da metade do que é consumido é industrial. Mais de 2/3 do que é industrial é ultraprocessado. Então, dá para entender os que talvez vão falar, ok, então eu vou fazer uma oposição entre artesanal e industrial. A gente não quis fazer isso porque sabemos que vamos consumir mais e mais industrial e não queríamos fazer uma oposição entre o indústria e o que está feito em casa ou em restaurantes. Não tem definição para a indústria. Quando começa a indústria? No momento que eu tenho o meu forno, ou que eu tenho um empregado, ou 10, ou 15, ou 20, é impossível de discriminar assim a oferta. Então, a gente não faz isso e eu não sou certo que o que quer fazer a Nova não é o que eu leio na Nova também. Não está escrito que o próprio da indústria de fazer ultraprocessados ou que toda a indústria está ultraprocessada. Alguém que está mais presente aí quer falar alguma coisa? Porque... Federico estava falando alguma coisa, eu estou sem voz? Tem mais uma pergunta lá. Tem uma pergunta, tá. Ok. A pergunta é... Porque assim, só para falar, eu aqui, né, conhecendo não estando presente no Brasil há mais de 22 anos, mas lendo daqui, do papel e alguns discursos, eu não tenho essa mesma visão que você tem do Nova, só para comentar, mas a gente pode um dia conversar mais. Eu acho ele muito dogmático mesmo, e eu acho que ele distancia, mas enfim, não vamos entrar nesse debate porque a gente já teve vários desses. Vamos responder aqui para o pessoal. Para nós brasileiros, existe um caminho em português que possamos estudar mais detalhadamente o trabalho que foi feito no SIGA? Não, tem o site em português, em francês e inglês, não é, Aris? O que você tem? Você tem material em português? Não, material em português a gente não tem agora.
O website é somente disponível em francês, mas eu vou mandar para vocês essa apresentação. Agora, no ResearchGate meu, vocês podem achar também a publicação da metodologia que está em inglês. E a Vera Kiss tem no blog o início, tá? A gente introduz sobre a classificação para quem quiser, depois a gente passa o link também. A outra pergunta é, para você, uma lasanha caseira ou do restaurante tem o mesmo impacto na saúde que uma lasanha industrial feita com os mesmos ingredientes? A gente não avalia o alimento em termos de impacto sobre a saúde, mas em termos de processos aplicados ao alimento. É possível que sejam os mesmos entre casa e indústria. Agora, na maioria dos casos industriais vai ter markers of ultra-processing. Então, vai ter variações, com certeza, por causa dos ingredientes, das quantidades de ingredientes de uma ou outra parte que está usada, por causa da intensidade da cuisson ou de outros processos que vão ser usados, que não vão ser os mesmos em casa ou na indústria. Então, poderia ser com um potencial de saúde mais alterado em casa, igual poderia ser mais alterado na indústria. Intuitivamente, talvez poderíamos pensar que é melhor em casa, mas não é uma garantia agora. Obrigada, Iris. Thaís, abre o seu fone, pode comentar, por favor. Eu queria fazer só uma última pergunta sobre percepção de vocês. Nos Estados Unidos é a moda já há alguns anos que tudo é all natural. Então você vê uma linguiça toda natural. No Brasil veio depois, eu não sei como isso está na França. E até que ponto esses claims ou alegações, principalmente desse tipo, né, natural, eu não sei se na França tem um naturel, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos tem muito, e aqui a gente começa a ver no Brasil, a gente tem a Anvisa que regula, então eu acho que a nossa limitação no Brasil é maior do que nos Estados Unidos, porque as empresas não querem levar multa por uma desinformação, mas até que ponto esses claims podem atrapalhar a percepção do consumidor na sua escolha? Então, natural é uma coisa que funciona muito nos produtos aqui, é muito observado. E acho que vai ter umas informações no Uruguai, na pesquisa que eu falei, sobre os impactos de usar esses termos. Sim, é uma resposta, é mais uma resposta à vontade do público de consumir mais clean, sem aditivos, natural. Mas o problema é que a lei que regula isso na Europa não é muito boa. Ou seja, óleos refinados, naturais, açúcares obtidos por hidrólise, natural, aromas com extração solventes químicos, naturais também, aromas naturais. Proteínas isoladas naturais, fibras isoladas naturais. Tudo isso são markers of ultra-processing. Assim, eu acho que quando o público vai entender disso, vai ser mais complicado usar disso para promover os produtos. O que eu vejo entre Europa, por menos, e Brasil, não conheço da lei brasileira, mas ouvi o que está escrito na guia alimentar. Natural Food no Brasil é grupo 1. É bem mais fácil do que entrar no natural na Europa. Agora, se for atrapalhar pessoas usando isso, sim, com certeza, tem problemas usando isso, porque no caso desses steak vegetais que eu falei, se apresentam como 100% natural, dessas sopas em bricas que eu apresentei também, com aromas, extratos,
e que são ultraprocessados. Então, a gente milita para uma renovação desse termo ao nível europeu, mas a minha voz não é suficiente sobre esse tema hoje, mas eu uso frequentemente desse exemplo do que existe na Guia Alimentar Brasileira e do que tem na lei europeia. Mais uma perguntinha? Temos mais uma perguntinha. Não, Luciana? Estou te olhando para você aí, não? Pessoal, se não tem mais pergunta, então eu vou agradecer o Aris e reiterar o fato que eu fiz questão de trazê-lo aqui para mostrar uma nova possibilidade e uma nova ideia que seja ou não perfeita, que as pessoas adotem ou não, gostem ou não, mas para a gente se abrir, né, do que existe, do que tem, porque isso existe. E eu acho que, como o Aris colocou muito bem, essa classificação dele dá um passo, né? Se estende mais e olha o alimento mais de perto, inclusive essa transformação. Aris, que você vai militar por algumas coisas e eu vou militar por essa semântica, que não seja mais processado, mas transformado. Eu não entendo da diferença em português. Em francês, com certeza tem uma diferença e fica mais complicado de usar o termo processed. Também não conheço suficientemente o inglês para ver a diferença. Mas não temos que lembrar que temos que ser qualitativos e melhor ser indutivos também, porque assim vamos descobrir axiomas que não vão mudar. O fato de ser processado, a adição de ingredientes culinários, nunca vai mudar. De ser um ingrediente culinário também, de ser ultraprocessado também. As recomendações vão, e a maneira de apresentar isso, vão evoluir. Mas os axiomas são muito fortes, e isso que é interessante nesses sistemas indutivos. Nos sistemas dedutivos, igual Nutri-Score, essas taxas sempre vão evoluir, dependendo das populações, da maneira de se alimentar, dos regimes locais, etc. Sempre vamos ter que renovar, refazer, reestudar. Ótimo. Gostei desse refazer, renovar, reestudar, adaptar e evoluir junto, né? Não só com a população, com a saúde pública, com o meio ambiente e tudo, de evoluir. Isso é muito importante. Era isso que eu queria mostrar também do SIGA, a evolução do Nova, que eu acho muito interessante. Gente, mais uma vez, Aris, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, simpatia de sempre. Gostaria de agradecer a todos, né, do interesse de estar aqui. E última perguntinha, vai, Aris, que apareceu agora. Se as pessoas na França têm o mesmo medo de enfrentar a indústria de alimento no Brasil, medo assim, como é assim? Que as pessoas têm medo do industrializado, Rosiane? Não ficou claro. Medo das empresas ou medo dos alimentos? Rosiane? É que não tem errado, né? A gente já falou assim que não tem certo e errado, Rosiane, de se posicionar, de ter uma posição diferente. Mas eu acho que no Brasil não há esse medo, não sei. Ok. Em relação com a agressividade de algumas empresas, é isso? Tá, sim, acho que sim. Okay, se há essa dificuldade de posicionamento. Para falar a verdade, várias vezes me pergunto me aparece esse problema. O que eu constato aqui é que a maneira dos lobbies interferir ou dos industriais é de usar outros científicos, de usar associações, de nunca atacar em frente com o nome de uma empresa, a contrário da SIGA ou da Nova ou de qualquer conceito. Eu ouvi falar que poderia ser mais perigoso no Brasil de ir a contra de alguns interesses financeiros, que espero não existe mais na Europa,
e na França, país de direitos. O único exemplo que vem na minha mente é a jornalista em Malta que foi assassinada, mas foram políticos mafiosos. Eu não acho que mais tem realmente esses tipos de problemas. Bom, agora tem sabemos em outros casos científicos que foram escutados com científicos que têm maneiras de interferir com a justiça para tentar fazer cair a boca, me desculpa, das pessoas, mas agora não chegou até a gente. Sabemos que é um problema, que estamos identificados com um problema por muitos, mas estamos também a solução. E é o que queremos mostrar para a indústria e os que não creem em a gente. Bom, eu avanço pensando que tudo vai ir andando bem. E... Bom, Bom, não sei. Eu não sei se todos aqui podem me contradizer, como eu falei, já faz, né, quase 23 anos que eu estou fora, mas eu acho que a gente ainda tem uma certa liberdade no Brasil. Acho que a gente não chega a esse nível, a esse nível que existe, como tem em todos os países, pode existir ou não uma certa pressão financeira, econômica, ok, mas eu não acredito que exista outro tipo de pressão não acredito, mas sou eu, né? Para a verdade, eu estaria apavorado de ir no Brasil, na China ou na Rússia para defender o que eu faço. Não, Brasil não. Eu acho que uma percepção que a gente tem aqui no Brasil, acho que como professora, com muitos ex-alunos formados que vão trabalhar em várias empresas grandes, médias, pequenas, algumas multinacionais, a gente vê que as empresas, elas estão sim se mexendo. É que às vezes esse processo acaba sendo mais lento do que numa empresa menor ou uma empresa que partiu de uma startup com um propósito diferente. Então, elas vão se mexendo, né? A gente vê que incomoda, eu acho que a pressão do consumidor, as demandas, as necessidades, é claro que isso provoca alteração nas indústrias. O que eu vejo como um ponto falho muitas vezes é talvez uma comunicação, talvez esse diálogo ou os problemas que as empresas enfrentam e os desafios que elas têm nem sempre chegam até o consumidor final. Então, eu acho que a gente tem essas duas esferas, né? A necessidade de um diálogo para que as pontas conheçam o outro lado é muito importante. E eu não sei se isso é mais do brasileiro, a Juliana morando aí na França há tanto tempo, a gente vê aqui na Europa, nos Estados Unidos, os setores se conversam, mesmo discordando, continuam mantendo essa conversa. Não é brigar, fechar a porta e ir embora, cada um para um lado, não falo mais com você. E aqui a gente ainda vê esse tipo de postura. Você é meu inimigo, eu não falo mais com você. Então, é triste, né? Desculpa, falando. Mas acho que a impressão de quem está no dia a dia é importante posicionar para vocês que estão aí, né? Sim, porque de longe... desculpa. Quando eu respondi, eu estava pensando o que está acontecendo com o meio ambiente no Brasil, ou com os indianos. Eu vejo isso, eu sei o que está acontecendo lá, não sei qual é o impacto da indústria agroalimentar sobre essas coisas. Não quero prestar atenção para eles, e vocês têm razão que temos que fazer diálogo com essas pessoas, mas tem uma outra coisa, uma teoria do tubo de dentifrice, que é inglesa, é colocar pressão no mercado com imagens fortes até o problema vazar numa vez. Talvez poderia ser uma maneira nos países onde as pessoas não querem ouvir esse problema de ultra-processed food. A gente decidiu de não fazer assim na França, mas de dialogar, de apresentar soluções, de apresentar o que é bom feito pela indústria para ser mais positivos e pragmáticos. Bárbaro. Bom, obrigada, Aris, obrigada a todos por estarem aqui.
Foi maravilhoso, né? Eu acho que é muito interessante, como eu voltei a falar, né? Vou me repetir, a gente vê uma nova maneira, ver uma coisa diferente, e gostei muito de você falar dessa maneira positiva, né? E construtiva de enfrentar esses novos desafios, que eu acho que a maneira construtiva ela é mais interessante. Para todos que estão envolvidos nisso. Gente, muito obrigada. Daqui a 15 dias a gente tem alimentação 4.0, é isso? Agricultura 4.0, ok? Para quem quiser se inscrever. A gente tem aqui o link, já temos o link. Vocês têm que fazer a avaliação de hoje para poder receber o certificado. E espero vocês no próximo Conecta. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada, Aris, mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos. Obrigado para vocês todos e lhes desejo boa continuação. Obrigada.